Boa noite. Horas depois da Presidente da Câmara Municipal de Boston, Michelle Wu, ter sido convocada para testemunhar no Congresso por liderar uma das cidades nacionais classificadas de santuárias por não pactuarem com a Polícia de Imigração na detenção e deportação de imigrantes ilegais, dezenas de pessoas concentraram-se à frente da Câmara Municipal para expressar o seu apoio à autarca. Isto no mesmo dia em que a Assembleia Municipal votou a favor de uma legislação que visa melhorar a proteção dos indocumentados em processo de deportação. O número significativo de moradores de Boston mostrou-se satisfeito com a tranquilidade como a Presidente respondeu a todas as questões, sabendo defender os interesses da cidade com firmeza, sem a necessidade de elevar o tom da sua voz. As prateleiras estão vazias de alimentos numa CVS em Wellesley, Massachusetts, devido a um problema de controle com ratos, informou o Departamento de Saúde da cidade de Massachusetts. Várias prateleiras da loja localizada na Linden Street estão vazias, com placas a informar os clientes: não podemos vender produtos alimentícios neste momento. Os refrigeradores estavam trancados com amarras. Os clientes ficaram chocados ao saber do problema e alguns levantaram questões sobre o supermercado situado mesmo ao lado. O Departamento de Saúde de Wellesley informou que os inspetores de saúde estavam a trabalhar na CVS para resolver a questão. Os inspetores também foram enviados ao supermercado Roach Bros, mas não encontraram vestígios da presença destes roedores. A polícia está a investigar um tiroteio fatal envolvendo um agente policial em Boston na quarta-feira. Horas depois da polícia local ter alertado o público sobre a procura de um homem armado e que possivelmente seria perigoso, o escritório do promotor distrital do condado de Worcester compartilhou no final da tarde que estavam nos estágios iniciais de uma investigação sobre o tiroteio fatal a envolver um agente policial. Os residentes foram orientados a evitar uma área da Boston na tarde de quarta-feira devido à busca em andamento por um homem armado e perigoso, mas as autoridades afirmaram que não havia uma ameaça para a segurança pública. A polícia descreveu o homem como tendo 25 anos, 1,70 m de altura, cerca de 88 kg, com cabelo castanho e olhos azuis. Eles disseram que ele foi visto pela última vez a usar um casaco preto. A pessoa é considerada perigosa. Não se aproxime. Se visto, ligue imediatamente para o 911, alertou o Departamento Policial. O governador do estado de Rhode Island, Dan McKee, está a pedir à administração Donald Trump que aprove os 470 milhões de dólares em subsídios previamente aprovados para projetos de transporte em Rhode Island, incluindo a reconstrução da ponte Washington no sentido oeste em East Providence. McKee enviou uma carta esta semana ao secretário de Transporte Nacional, Sean Duffy, destacando a importância do dinheiro federal para concluir projetos que já estão em andamento ao longo dos corredores da Autoestrada 195 e também da 95. Os subsídios foram concedidos pela administração Biden. Estamos a pedir que o governo federal dê a devida importância ao financiamento destes projetos para Rhode Island, disse McKee num comunicado. O subúrbio de Boston, Brookline, Massachusetts, está a ponderar a possibilidade de regressar agentes policiais armados às suas escolas. O Comitê Escolar votou unanimemente para eliminar o programa em 2021, durante um momento de reflexão nacional sobre a brutalidade policial. Estávamos muito preocupados com muitos dados nacionais que indicavam que os estudantes de cor, bem como estudantes com algumas deficiências, tinham mais probabilidades de serem criminalizados quando a polícia está nas escolas,
disse Raul Fernandes, diretor executivo do Brookline for Racial Justice and Equity. Mas o vice-superintendente da polícia de Brookline, Paul Campbell, disse que muitos moradores, inclusive pais e encarregados de educação, gostariam de ver o regresso de polícias armados às escolas daquela localidade. A polícia de Boston está à procura de duas pessoas que, segundo as autoridades, são responsáveis por uma invasão armada de uma residência em Dorchester no início desta semana. Por volta das 16h20, dois homens supostamente se passaram por trabalhadores da cidade para entrar na casa de uma pessoa idosa na Adams Street, de acordo com o Departamento da Polícia de Boston. Um boletim policial diz que os suspeitos a imobilizaram agressivamente, tentando amarrar os seus tornozelos com um saco plástico e colocar um pedaço de fita adesiva sobre a sua boca. A polícia diz que a pessoa idosa conseguiu se defender e então estes sacaram uma arma apontando-a para a sua cabeça antes de fugir do apartamento. Vídeos de câmara de vigilância mostram os dois suspeitos. A vítima sofreu ferimentos leves, mas optou por não receber atendimento médico. Uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas na sequência de um fogo numa habitação na madrugada desta quinta-feira em Portland, no estado do Maine. Os bombeiros foram destacados à residência em 11 Olympia Street, logo após a 1 da madrugada desta quinta-feira, de acordo com as autoridades. 5 adultos moravam na casa e todos estavam no interior quando o incêndio começou. Uma pessoa foi morta e outras 4 foram levadas para o Maine Medical Center. Uma delas estava em estado grave, de acordo com os bombeiros. Nenhuma atualização sobre o estado de saúde das outras 3 foi imediatamente disponível. O fogo não parece suspeito, disse o chefe de bombeiros de Portland, Chad Johnson, o qual adiantou que a causa também continua por determinar. Mais de 400 propriedades do governo federal podem ser desocupadas como parte de um esforço governamental para aumentar a sua eficácia e 2 delas estão localizadas na região sudeste de Massachusetts. Fall River e New Bedford abrigam as 2 propriedades que estavam na lista publicada pelo governo federal esta semana, mas que entretanto já foi retirada. O presidente de Fall River, Paul Coogan, disse que não foi alertado sobre a inclusão do prédio da Administração da Segurança Social situado na North Main Street, em Fall River, acrescentando que este é um escritório muito movimentado. A sua maior preocupação é com o futuro dos serviços oferecidos no local, caso o prédio seja vendido. Eu sei que estamos a falar sobre telefones e computadores, mas muitas dessas pessoas que recorrem aos serviços ali prestados são idosas e não estão realmente confortáveis em lidar com esses assuntos através de computadores ou telefone e diz estar muito preocupado com esta possibilidade. Já o edifício em causa, situado em New Bedford, é a alfândega dos Estados Unidos. A alfândega existe desde a administração de Andrew Jackson em 1834, disse o presidente municipal John Mitchell. Primeiro serviu à indústria baleeira e agora à indústria pescatória. Mitchell enfatizou que deveria haver uma presença federal em New Bedford, mostrando-se contrário à potencial desocupação e respectiva venda. A polícia de Brookline, Massachusetts, informou que um homem de Boston foi preso após colocar adesivos de Elon Musk em veículos Tesla. As autoridades disseram que vários proprietários de veículos Tesla denunciaram o vandalismo no domingo. Uma dessas pessoas gravou um encontro com um homem responsável, de acordo com a polícia de Brookline. Na quarta-feira, a polícia informou que Harrison Grant Randall, de 39 anos, residente do bairro Rosendale, em Boston, foi preso na terça-feira à noite. Ele é acusado de 6 crimes de dano ao património. A fiança foi fixada em $2.500, disseram as autoridades.
A Novo Nordisk anunciou na quarta-feira que oferecerá seu medicamento para a perda de peso, Wegovy, por menos de metade do seu preço mensal através de uma nova farmácia online direta ao consumidor. A oferta para pagamento em dinheiro está disponível para milhões de pacientes sem cobertura de seguro de saúde. O objetivo é tornar o Wegovy acessível a mais pessoas, garantindo, ao mesmo tempo, aos pacientes o uso do medicamento de marca, uma vez de versões mais baratas e compostas que se tornaram populares durante a recente escassez do fármaco do Novo Nordisk, problema, entretanto, resolvido. A farmácia chamada NovoCare permitirá que os pacientes paguem $499 por mês pela medicação semanal. O preço anterior do Wegovy era de quase $1.350 por mês. Haja Saúde é levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina. Especialistas em doenças infecciosas de Massachusetts dizem que não está a ser feito o suficiente para combater a gripe das aves e receiam que esta possa se tornar uma pandemia humana, conforme o Boston Globe. Vários dos principais especialistas do Estado fizeram os comentários num fórum público na quarta-feira, dizendo que lacunas na vigilância da H5N1, conhecida como gripe das aves, e os cortes de financiamento pela administração Trump estão a prejudicar os esforços para conter a doença, que é altamente contagiosa em aves e tem aumentado em outros animais, tais como vacas leiteiras. Até agora não há casos humanos em Massachusetts, mas já foram registados em outros estados, incluindo um homem em Louisiana que morreu após contrair a doença. O surto tem dizimado populações de aves e é apontado como responsável pelo preço elevado dos ovos. Embora a doença não tenha sido encontrada em vacas leiteiras em Massachusetts, desde janeiro, aves foram encontradas mortas e infectadas com a enfermidade nas localidades de Plymouth, Brockton e Hudson. Espera-se que o presidente Trump emita uma ordem executiva já nesta quinta-feira, direcionando a secretária de Educação, Linda McMahon, a iniciar o processo de dissolução do Departamento de Educação, confirmou a CBS News. Fontes desconfirmaram que os detalhes de um relatório do Wall Street Journal, que foi o primeiro a divulgar a notícia, estão corretos. De acordo com o jornal, existe uma versão preliminar da ordem executiva. Eliminar completamente o departamento exigiria a aprovação do Congresso e 60 votos no Senado, o que é improvável dada a atual composição. Recordo que o Departamento de Educação é responsável por distribuir ajuda financeira federal para a educação e por recolher e divulgar dados e pesquisas relacionadas às escolas. Seus fundos representam menos de 10% do financiamento das escolas públicas do país, que é principalmente financiado por impostos estaduais e locais. Geralmente apoia programas federais de empréstimos estudantis e bolsas Pell, além de treino vocacional. A Casa Branca anunciou que adiará até 2 de abril a imposição de tarifas de 25% sobre automóveis que entram nos Estados Unidos vindos do México e do Canadá, isto depois que o presidente Donald Trump conversou com os 3 maiores fabricantes de veículos, Ford, GM e Stellantis. Segundo o relato das empresas, as tarifas aumentariam substancialmente os preços e afetariam a cadeia de suprimentos. Além disso, durante a produção, há uma troca constante de peças entre estes dois países e os Estados Unidos para o fabrico e montagem dos carros dos grupos já mencionados. As empresas do setor privado nacional criaram menos empregos do que o previsto em fevereiro, de acordo com os dados divulgados na quarta-feira, e a incerteza sobre as políticas do presidente Donald Trump pode pesar sobre o mercado de trabalho.
O emprego no setor privado criou 77 mil vagas no mês passado, abaixo dos 145 mil empregos que estariam previstos pelo consenso de mercado do Briefing.com. Este foi o mês desde julho em que foram criadas menos vagas de trabalho e o pior mês de fevereiro desde 2009. Setores como transporte, comércio, saúde, educação e informação apresentaram as maiores perdas de emprego, de acordo com o mesmo relatório. Foram revelados novos detalhes sobre a morte do ator Gene Hackman. O ator de 95 anos e a mulher de 65 foram encontrados mortos em casa no final do mês de fevereiro. Após ter sido descartada a hipótese de intoxicação por monóxido de carbono, acredita-se agora que a causa de morte do ator tenha sido a mais comum neste país, uma doença cardíaca grave, uma doença arterial coronária. De acordo com os dados registados pelo pacemaker, o ator já estaria morto há mais de uma semana quando o seu corpo foi encontrado. Já a mulher poderá ter morrido praticamente ao mesmo tempo, mas a causa de morte continua por determinar, havendo a especulação que possa ter caído e batido com a cabeça ou também sofrido um ataque cardíaco na ansiedade de encontrar a medicação para o marido. O tempo no Bedford para esta noite, nublado, vento a soprar de oeste-noroeste de 15 a 25 milhas por hora, mínimas 29 graus. Para amanhã, parcialmente soalheiro, mas ventoso, ventos a soprar de oeste-noroeste de 25 a 35 milhas horárias, máximas 46, mínimas 32. Boston para esta noite, céu nublado e ventoso, vento a soprar de oeste-noroeste de 20 a 30 milhas horárias, mínimas 29 graus. Já para amanhã antecipa-se um dia parcialmente soalheiro, permanecendo ventoso, ventos a soprar de oeste de 25 a 35 milhas por hora, máximas 45, mínimas a rondar os 31 graus. Providence para esta noite, céu nublado, vento a soprar de oeste-noroeste de 15 a 25 milhas por hora, mínimas 29 graus. Já para amanhã, parcialmente nublado e ventoso, ventos a soprar de oeste-noroeste de 25 a 35 milhas por hora, máximas a atingir os 45 graus, mínimas a rondar os 31. O tempo é levado até si pela Neto Insurance Agency, veículo casa e negócios protegidos, tranquilidade na sua casa. Neto Insurance Agency. Honestamente. Se está com dificuldades em pagar a sua conta de gás natural da Liberty, telefone para 800 544 49 44. Ajuda disponível. Liberty, energia e água para a vida. Marcelo Rebelo de Sousa admite eleições antecipadas e aponta para os dias 11 ou 18 de maio em uma das notícias para desenvolver depois desta pausa.